Sebastião consegue fotografar Lúcia e, ao lado de Virgínia, prepara uma perigosa armadilha para revelar o segredo da mocinha a Gendal. Só que Diógenes percebe que a própria filha está tramando contra Lúcia e entrega uma missão a Manuel, descobrir o que Virgínia está planejando. Enquanto o rapaz investiga, uma fotografia pode colocar tudo a perder. Será que Manuel conseguirá impedir que a imagem de Lúcia chegue até Gendal? E o que acontecerá com a mocinha quando seu maior segredo estiver prestes a ser descoberto? Sebastião consegue uma antiga câmera fotográfica e chega ao ateliê decidido a cumprir a missão que Virgínia lhe passou. O rapaz segura o aparelho com cuidado, olhando para os lados para ter certeza de que ninguém está observando. Apesar de tentar demonstrar coragem, seu jeito apressado entrega que está bastante nervoso. Afinal, ele sabe que está se metendo em uma situação perigosa e que, se for descoberto, poderá acabar tendo problemas com Diógenes e até com o próprio delegado Fortunato. Do outro lado da porta, Lúcia conversa tranquilamente com Tonho, completamente alheia ao que está acontecendo. Eu não sei por que você continua tão preocupado comigo, Tonho. Desde que cheguei aqui, você não faz outra coisa a não ser tentar me proteger. Tonho sorri de maneira carinhosa e responde: porque eu sei que você está carregando um peso muito grande sozinha, e enquanto eu estiver por perto, não vou deixar que você enfrente tudo isso sem ajuda. Lúcia baixa os olhos, emocionada. Às vezes eu tenho a impressão de que você sabe mais do que eu conto. Tonho percebe a preocupação no rosto dela e tenta desconversar. Talvez eu só tenha aprendido a conhecer você depois de tanto tempo. Enquanto os dois conversam, Sebastião se aproxima sorrateiramente da entrada do ateliê. Ele se abaixa um pouco, segura a câmera com as duas mãos e procura o melhor ângulo para fotografar Lúcia sem ser percebido. O rapaz respira fundo. É agora. Ele posiciona a máquina, espera alguns segundos e aperta o botão. De repente, um clarão invade o ateliê. Lúcia leva um enorme susto e solta um grito. Ah! Tonho se vira imediatamente, assustado. Lúcia, o que foi? A mocinha aponta para a porta, ainda tentando entender o que acabou de acontecer. Eu vi alguma coisa. Sebastião também se desespera ao perceber que o clarão denunciou sua presença. Ele segura a câmera contra o peito e dispara pelos fundos, enquanto Lúcia avança em direção à porta. Quem está aí? Tonho vai atrás dela. O que foi? O que aconteceu? Lúcia olha para os dois lados, completamente tensa. Alguém tirou uma foto. Eu tenho certeza. Tonho franze a testa e tenta enxergar alguma coisa do lado de fora. Uma foto? Tem certeza disso? Eu vi um clarão, Tonho. Foi bem aqui na porta. O rapaz tenta manter a calma, embora também esteja começando a desconfiar. Calma, meu amor. Pode ter sido apenas o sol refletindo no vidro de algum carro que passou pela rua. Lúcia balança a cabeça, ainda assustada. Não, não foi isso. Eu senti que tinha alguém me observando. Tonho coloca as mãos sobre os ombros dela. Você está nervosa. Depois de tudo que aconteceu, qualquer coisa pode parecer uma ameaça. A mocinha respira fundo, mas continua inquieta. Eu não sei. Você entende o motivo de eu nunca querer que tirem uma fotografia minha, não entende? Tonho fica sério ao perceber o quanto aquilo mexe com ela. Eu sei, Lúcia. E é justamente por isso que você precisa tentar não pensar no pior antes de termos certeza de alguma coisa. Ela tenta responder, mas a emoção fala mais alto. Seus olhos se enchem de lágrimas. E se não tiver sido uma coincidência? E se alguém realmente tiver descoberto quem eu sou? Tonho imediatamente a abraça. Não pensa nisso agora. Talvez não tenha acontecido absolutamente nada. Foi só um clarão, minha querida. Lúcia encosta a cabeça no ombro dele, tentando se acalmar. Eu queria conseguir acreditar nisso. Tonho afaga seus cabelos. Então acredita em mim. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai fazer mal a você. Mesmo acolhida pelo rapaz, Lúcia continua inquieta.
Alguma coisa dentro dela insiste em dizer que aquele clarão não aconteceu por acaso. Enquanto isso, metros dali, Sebastião corre pelas ruas, com a câmera escondida junto ao corpo. Ele olha para trás diversas vezes, preocupado com a possibilidade de alguém tê-lo visto. Essa foi por pouco, por muito pouco. O rapaz acelera o passo até chegar à casa de Virgínia. Antes de entrar, olha novamente para os lados e bate discretamente na porta. Sem esperar muito, entra. O que Sebastião não percebe é que Manuel está passando pela rua naquele momento. O rapaz estranha ao vê-lo correndo daquela maneira e principalmente carregando uma câmera. Mas o que é isso? O que esse cabra está aprontando? Manuel fica parado por alguns segundos, observando Sebastião entrar na casa de Virgínia. A desconfiança aumenta. E desde quando esse homem anda por aí com uma máquina fotográfica? Manuel decide descobrir. Ele se aproxima da casa com cuidado e fica próximo da porta. Pouco depois, consegue escutar Luz conversando. Virgínia, ansiosa, pergunta: "E então? Não me diga que você voltou aqui sem aquilo que eu pedi." Sebastião abre um sorriso satisfeito e mostra a câmera. "Pode ficar tranquila. Eu fiz exatamente o que a senhora mandou." Virgínia se aproxima rapidamente. "Conseguiu tirar a fotografia de Lúcia?" Sebastião confirma, cheio de orgulho. "Consegui. Foi mais fácil do que eu imaginava. Ela estava distraída conversando com Tonho e nem percebeu que eu estava por perto. Só aquele clarão é que acabou entregando a minha presença." Virgínia faz uma expressão de irritação. "Você está me dizendo que quase foi descoberto?" Sebastião tenta se justificar. "Eu consegui sair de lá antes que ela me visse. Isso é o que importa." A vilã cruza os braços e responde com sarcasmo: "Claro, o importante é que você não tenha sido pego. Porque se alguém tivesse visto você, eu não sei se essa sua coragem toda continuaria de pé." Sebastião engole seco. "Mas a fotografia está garantida. Agora eu vou mandar a câmera para aquele fotógrafo em Biribiri. Em alguns dias, a fotografia será revelada." Virgínia abre um sorriso satisfeito. "É exatamente o que eu quero." Sebastião respira aliviado, mas a vilã logo volta a ficar séria. "Só espero que você tenha conseguido uma fotografia decente. Eu não quero receber um retrato borrado ou mal enquadrado." Sebastião tenta demonstrar confiança. "Pode deixar. Eu sei o que estou fazendo." Virgínia solta uma risadinha debochada. "É mesmo? Porque até agora a única coisa que você conseguiu fazer foi correr pela rua como um condenado." O rapaz fica sem graça. "Eu tive que correr para não estragar o serviço." Virgínia se aproxima dele e fala em tom ameaçador: "Pois trate de não estragar mais nada. Se essa fotografia não servir para o que eu quero, você pode esquecer a bonificação." Sebastião arregala os olhos. "Prometeu que eu receberia o dinheiro?" "Eu prometi pagar pelo resultado, Sebastião, não pelo esforço." O rapaz percebe que não adianta discutir e apenas concorda. Está certo. A fotografia vai sair perfeita. Do lado de fora, Manuel escuta cada palavra. Seus olhos se arregalam quando entende que Sebastião realmente fotografou Lúcia a mando de Virgínia. Ele se afasta lentamente da porta para não ser descoberto. Então era isso. Eles estavam atrás da Lúcia. Manuel olha para a casa, pensativo. Mas por que a Virgínia quer tanto uma fotografia dela? O que será que essa mulher está planejando? Ele começa a andar pela rua, ainda desconfiado. E, tratando-se da Virgínia, coisa boa é que não deve ser. Manuel aperta os lábios, determinado. "Eu vou descobrir. Nem que tenha que seguir Sebastião até Biribiri." Depois de alguns passos, ele pensa em Diógenes e abre um pequeno sorriso. "Quem sabe, dessa vez, o Diógenes percebe que eu posso ser útil para alguma coisa." Dentro da casa, Virgínia continua conversando com Sebastião sobre a fotografia de Lúcia. A vilã já se sente praticamente vencedora e começa a imaginar o momento em que seu plano dará resultado. Ela anda de um lado para o outro com um sorriso satisfeito, enquanto Sebastião observa a empolgação da patroa.
Virgínia então comenta, cheia de confiança. Eu já consigo até imaginar a cena. Gendal chegando a Barro Preto, colocando aquela forasteira contra a parede e revelando diante de todo mundo quem ela realmente é. Vai ser um espetáculo. Sebastião dá uma risada, mas percebe que Virgínia está pensando apenas na própria recompensa. Já pensou no que vai fazer quando receber o dinheiro? Virgínia para e olha para ele, desconfiada. Por que está perguntando? Sebastião tenta disfarçar o interesse. Nada demais. Virgínia abre um sorriso malicioso. Digamos apenas que eu tenho muitos planos. E nenhum deles envolve continuar dependendo de gente incompetente. Sebastião sente a indireta e muda de postura. Incompetente? Fiz tudo direitinho. Virgínia ergue uma sobrancelha. Tudo direitinho? Você quase foi visto no ateliê. Mas não fui. E a fotografia foi tirada. A vilã fica em silêncio por alguns segundos, enquanto Sebastião percebe que pode usar aquele momento para reivindicar o que considera seu. Aliás, tem uma coisa que eu acho que precisa ficar bem acertada entre nós dois. Virgínia cruza os braços. O quê? Sebastião aponta para si mesmo. Essa história da recompensa. Nós vamos dividir, não vamos? Quem colocou a mão na massa fui eu. Virgínia solta uma risadinha sarcástica. Você está começando a ficar muito corajoso, Sebastião. Não é coragem, é justiça. Quem descobriu o segredo de Lúcia fui eu. Quem conseguiu a câmera fui eu. Quem entrou naquele ateliê e tirou a fotografia fui eu. Então acho que também tenho o direito de ganhar alguma coisa. Virgínia estreita os olhos. Você está esquecendo de uma coisa. Sem mim, você nem saberia o que fazer com essa fotografia. Sebastião respira fundo e responde. E sem mim a senhora não teria fotografia nenhuma. Os dois se encaram por alguns instantes. Virgínia então se aproxima e fala em tom baixo. Está bem. Depois que tudo estiver resolvido, nós conversamos sobre a sua parte. Sebastião sorri. Então está combinado. Não coloque palavras na minha boca. Eu disse que conversamos. Antes que Sebastião consiga responder, uma voz surge atrás deles. Recompensa? Do que vocês estão falando? Os dois congelam. Diógenes aparece na sala e observa os dois com uma expressão desconfiada. Sebastião fica pálido e aperta a câmera contra o corpo. Virgínia, por outro lado, consegue recuperar a compostura rapidamente e abre um sorriso dissimulado. Painho, eu nem ouvi você chegar. Diógenes olha primeiro para a filha e depois para Sebastião. Pelo jeito eu cheguei numa hora interessante. Sebastião engole em seco. Não foi nada disso, seu Diógenes. A gente estava apenas conversando. Eu ouvi a palavra recompensa. Virgínia interfere imediatamente. E eu posso explicar. Diógenes cruza os braços. Pois explique. Virgínia aponta para uma estante e improvisa. Estávamos falando sobre um livro que eu li. Sebastião também leu e acabou se interessando pela história. O livro fala de uma recompensa que um personagem recebe no final. Foi só isso. Diógenes mantém o olhar desconfiado. Um livro que vocês dois leram e que, por coincidência, deixou os dois falando em recompensa? Virgínia dá uma risadinha. É justamente por ser coincidência que parece tão estranho. Diógenes não demonstra acreditar, mas decide não insistir naquele momento. Então percebe a câmera nas mãos de Sebastião. E essa máquina fotográfica? Sebastião olha para o aparelho como se só naquele instante tivesse lembrado que estava carregando aquilo. Ah, isso aqui? Ele fica sem saber o que dizer. Virgínia percebe o perigo e intervém novamente. É um projeto da prefeitura sobre Santa Veneranda. O prefeito pediu algumas fotografias para acompanhar um trabalho antigo sobre a cidade. Diógenes olha para Sebastião. E você está responsável por isso? Sebastião rapidamente concorda. Isso mesmo. Eu fui encarregado de fazer algumas fotografias. Diógenes continua encarando o rapaz. Então por que está parado aqui conversando? Virgínia aproveita a deixa. Pois é, Bastião. Se eu fosse você, iria logo.
Depois o prefeito vai reclamar da sua demora e quem vai levar a culpa sou eu por ter prendido você aqui. Sebastião entende o recado. Claro, eu já estou indo. Antes de sair, ele olha discretamente para Virgínia. Ela faz um pequeno gesto com os olhos, mandando que ele vá embora. Assim que Sebastião deixa a casa, Diógenes permanece em silêncio. Virgínia tenta agir naturalmente. Que foi, painho? Diógenes se aproxima da filha. Eu conheço você, Virgínia. E sei quando está inventando alguma coisa. A vilã mantém o sorriso. O senhor está vendo coisa onde não existe. Não estou. Você ficou nervosa quando eu perguntei pela câmera. Virgínia dá de ombros. Porque eu não queria que o senhor começasse a fazer perguntas sobre um trabalho da prefeitura que não tem nada a ver com o senhor. Diógenes a encara. Eu sei que você está escondendo alguma coisa. Virgínia sorri de maneira provocadora. Então faça um favor para nós dois. Finja que não viu nada. Diógenes franze a testa. A filha continua. Eu finjo que não vejo você escondendo certas coisas da mamãe e o senhor finge que não viu a câmera nas mãos de Sebastião. Assim, ninguém se incomoda. Diógenes fica desconcertado com a ameaça indireta. Você sabe muito bem como me colocar contra a parede. Aprendi com a vida, painho. O banqueiro respira fundo. Bom, eu vou trabalhar. Até esqueci que Sebastião estava aqui. Virgínia abre um sorriso de satisfação. Boa ideia, painho. O trabalho vai fazer bem para o senhor. Diógenes sai, mas leva consigo a certeza de que a filha está escondendo alguma coisa. Algum tempo depois, ele chega ao banco. Manuel percebe imediatamente o semblante preocupado do patrão e tenta conversar. Seu Diógenes, aconteceu alguma coisa? O senhor parece preocupado. Diógenes passa a mão pelo rosto. Não aconteceu nada que eu possa resolver agora. Manuel estranha a resposta. Mas o senhor está diferente. Se tiver algum problema, talvez eu possa ajudar. Diógenes olha para o rapaz, mas permanece em silêncio. Manuel então respira fundo e decide contar o que descobriu. Eu não sei se deveria falar isso para o senhor. Diógenes levanta os olhos. Então talvez seja melhor não falar. Manuel hesita. É que eu acho que a Virgínia está aprontando alguma coisa contra a Lúcia. Diógenes imediatamente muda de expressão. Contra a Lúcia? Manuel confirma. Eu vi Sebastião saindo correndo do ateliê dela com uma câmera nas mãos. Depois ele foi direto para a casa da sua filha. Eu fiquei desconfiado e fui atrás. Diógenes aperta os punhos. Você tem certeza do que viu? Tenho. E não foi só isso. Eu ouvi Virgínia perguntando se ele tinha conseguido tirar a fotografia de Lúcia. Diógenes fica indignado. Então era por isso que Sebastião estava com aquela câmera. Manuel abaixa a voz. Eu não sei o que eles pretendem fazer com a fotografia, mas sei que não parece coisa boa. Diógenes começa a andar de um lado para o outro dentro do banco. Eu não acredito que a Virgínia esteja tentando agir contra a Lúcia outra vez. Quando eu penso que minha filha finalmente vai parar com essa obsessão, ela inventa outra coisa. Manuel observa o banqueiro. O senhor quer que eu procure saber o que está acontecendo? Diógenes para diante dele. Eu não posso fazer nada diretamente. Se eu confrontar Virgínia agora, ela vai negar tudo e ainda vai dizer que estou perseguindo minha própria filha. Ele se aproxima de Manuel e fala com firmeza. Mas você pode descobrir. Quero saber onde essa fotografia vai parar, para quem ela será enviada e o que Virgínia pretende fazer com ela. Manuel ergue a cabeça. Pode deixar comigo, senhor. Diógenes então toma uma decisão. Você está liberado do trabalho pelo resto do dia. Manuel se surpreende. Liberado? Sim. Considere isso uma ordem. Use o tempo para descobrir o que minha filha está tramando. Manuel respira fundo e concorda. Eu vou fazer isso. Diógenes segura o braço do rapaz antes que ele saia. Mas existe uma condição. Manuel olha para ele. Qual? Não conte para ninguém. Nem para seus amigos, nem para os funcionários do banco e principalmente nem mesmo para Ana Maria. Ao ouvir o nome da namorada, Manuel sente um frio na barriga. Nem para Ana Maria? Diógenes confirma. Para ninguém.
Quanto menos pessoas souberem, menor será a chance de Virgínia descobrir que está sendo investigada. Manuel concorda, ainda preocupado com o que terá de esconder da namorada. Está certo, seu Diógenes. Eu prometo que vou guardar segredo. Diógenes volta para sua mesa, enquanto Manuel deixa o banco determinado a descobrir toda a verdade. Mas ele ainda não imagina que, para proteger Lúcia, terá de investigar a própria Virgínia em segredo e colocar seu relacionamento com Ana Maria em risco. Pouco depois de deixar o banco, Manuel decide colocar em prática a missão que Diógenes lhe confiou. O rapaz acompanha Virgínia pelas ruas de Barro Preto, mantendo certa distância para não despertar suspeitas. Ele observa cada movimento da vilã, esperando que ela cometa algum deslize ou encontre Sebastião novamente. Virgínia, porém, parece perceber que está sendo observada. Mesmo assim, não demonstra absolutamente nada. Caminha tranquilamente, cumprimenta conhecidos e até para diante de uma banca para conversar com algumas pessoas. Manuel se esconde atrás de uma coluna e murmura: "Essa mulher não vai me dar uma única pista. Parece até que sabe que eu estou atrás dela." Virgínia olha rapidamente para trás. Manuel se abaixa depressa. Depois de alguns segundos, ele volta a espiar. A vilã continua andando como se nada tivesse acontecido. Ou ela não percebeu, ou está fingindo que não percebeu. E, vindo da Virgínia, eu não duvido de nenhuma das duas coisas. Manuel continua seguindo a moça por mais algumas ruas, mas não consegue descobrir nada. Virgínia entra em uma loja, conversa com uma senhora, compra alguns tecidos e depois segue para a praça. O rapaz começa a perder a paciência. Desse jeito eu vou passar o dia inteiro andando atrás dela e não vou descobrir coisa nenhuma. Nesse momento, Manuel se distrai observando Virgínia do outro lado da praça. De repente, Ana Maria aparece atrás dele. Manuel, o rapaz leva um enorme susto e se vira rapidamente. Ana Maria. Ele olha imediatamente para Virgínia, preocupado com a possibilidade de ela ter percebido a presença da namorada. Ana Maria estranha a reação. O que foi? Por que você ficou desse jeito? Manuel tenta disfarçar. Nada. Você só me assustou. Eu estava distraído. Ana Maria olha para a direção em que ele estava encarando. Distraído olhando para Virgínia, Manuel fica tenso. Não é isso. Eu só estava caminhando. Ana Maria cruza os braços. Caminhando atrás dela? Manuel percebe que precisa inventar alguma explicação. Não estava atrás dela. Eu estava passando por aqui e acabei olhando para o movimento da praça. Ana Maria não parece convencida. Sei. Manuel força um sorriso. Você está desconfiando de mim? Ana Maria suspira. Eu só estou achando estranho. Você não devia estar trabalhando? Manuel finalmente encontra uma resposta verdadeira. O Diógenes me liberou do banco por hoje. Ana Maria relaxa um pouco. Então era por isso que você não estava lá? Era. A jovem sorri, lembrando de uma promessa. Poxa, Manuel, você me prometeu que na sua folga ia me levar para sair? Eu fiquei esperando você aparecer. Manuel baixa os olhos, constrangido. Eu sei. Me desculpa. Aconteceu alguma coisa? O rapaz hesita por um instante. Não, é só que eu estou com algumas coisas para resolver. Ana Maria franze a testa. Mesmo estando de folga, Manuel força uma risada. Pois é. Parece que até quando eu não estou trabalhando, aparece serviço. Ana Maria não acha graça. Você anda tão ocupado ultimamente que parece que eu estou namorando um homem que vive dentro do banco. Manuel segura a mão dela. Não fala assim. Você sabe que eu gosto de estar com você. Então me prova isso. Ele fica sem resposta por alguns segundos. Eu prometo que vou te recompensar na próxima folga. Dessa vez vai ser diferente. Ana Maria sorri, ainda desconfiada. Vou cobrar. Manuel beija a bochecha dela. Pode cobrar. Ele se afasta e olha novamente para a praça. Virgínia desapareceu. Manuel fica frustrado. Ótimo. Agora eu perdi a mulher de vista. Enquanto isso,
Ana Maria observa o namorado de longe e percebe que existe alguma coisa que ele não está contando. Mais tarde, Manuel decide ir até a prefeitura. Ele entra na sala de Sebastião e encontra o rapaz organizando alguns papéis. Ao vê-lo, Sebastião imediatamente arregala os olhos. Manuel? O que você está fazendo aqui? Manuel tenta manter a naturalidade. Eu vim conversar com você. Sebastião rapidamente se levanta. Conversar sobre o quê? Eu só queria fazer algumas perguntas. Sebastião interrompe. Agora não dá. Eu preciso ir para Biribiri imediatamente. Ele pega a câmera que está sobre a mesa. Manuel observa o movimento com atenção. Biribiri? Sim, tenho um assunto para resolver lá. Manuel percebe que a câmera é justamente a mesma que Sebastião usou para fotografar Lúcia. Eu posso esperar você voltar. Sebastião fica ainda mais nervoso. Não. Quer dizer, não é necessário. Ele segura a câmera contra o corpo. Minha sala não é lugar para ficar esperando. Aqui existem documentos importantes, papéis da prefeitura, coisas que não podem ficar expostas. Manuel abre um sorriso dissimulado. Tudo bem, eu aguardo outro dia. Sebastião tenta parecer tranquilo. Isso, volte amanhã. Show, show. Manuel começa a sair, mas antes de deixar a sala, lança uma rápida olhada sobre a mesa. Ele percebe uma folha de papel sendo escrita por Sebastião. Manuel não comenta nada. Até amanhã, então. Até. Assim que Manuel sai, Sebastião o acompanha até a porta. O rapaz fecha a sala e tranca a fechadura cuidadosamente. Manuel percebe o gesto. Documentos sigilosos, é? Ele guarda a desconfiança para si e segue pelo corredor. Enquanto isso, Sebastião respira aliviado. Esse sujeito está começando a fazer perguntas demais. Algum tempo depois, Ana Maria procura Caetana para desabafar. As duas estão sentadas quando Ana Maria começa a falar, ainda incomodada com o encontro que teve com Manuel. Caetana, eu não gostei daquele encontro com Manuel. Tinha alguma coisa estranha. Caetana olha para ela. Estranha como? Ele estava seguindo a Virgínia. Quando eu apareci, levou um susto tão grande que parecia que eu tinha descoberto alguma coisa. Caetana tenta entender. Mas você tem certeza de que ele estava seguindo Virgínia? Ana Maria cruza os braços. Eu tenho. Ele estava olhando para ela o tempo inteiro. E quando eu perguntei, começou a inventar desculpas. Caetana tenta tranquilizá-la. Ele está trabalhando demais. Não foi você mesma que disse que ele está fazendo o serviço que era de Mirinho? Ana Maria concorda, mas continua desconfiada. Sim, está. Mas eu tenho certeza de que vi aquele homem vigiando Virgínia. Ela respira fundo e, tomada pelo ciúme, pergunta: será que ele quer dar o troco em Mirinho cortejando aquela desinfeliz? Caetana arregala os olhos. Não, pelo amor de Deus, não pensa uma coisa dessas. Ana Maria olha para ela. Então me explica o que ele estava fazendo. Caetana segura as mãos da amiga. Manuel nunca gostou de Virgínia. Você sabe disso. Ele é apaixonado por você. Com certeza deve ser algum pedido de Diógenes. Afinal, Virgínia tem aprontado muito ultimamente. Ana Maria abaixa os olhos. Então é mais trabalho que Diógenes está dando para ele. Caetana concorda. Provavelmente. Ana Maria suspira. Desse jeito, não há namoro que dure. Eu já quase não vejo Manuel, e quando finalmente encontro com ele, parece que está sempre preocupado com alguma coisa. Caetana percebe que a amiga está prestes a chorar e a abraça. Não se sinta assim, minha menina. Relacionamentos são difíceis. Ninguém nunca escondeu isso. Mas existe uma coisa que eu sei. Ana Maria olha para ela. O quê? Caetana sorri com carinho. Manuel é louco por você. Se ele está escondendo alguma coisa, eu duvido muito que seja outra mulher. Ana Maria enxuga as lágrimas e tenta recuperar a confiança. Espero mesmo. Porque se for outra coisa, eu quero descobrir. Caetana aperta o abraço. Tenha calma. Às vezes, o que parece um segredo pode ser apenas uma preocupação que ele ainda não conseguiu dividir com você. Ana Maria respira fundo. Tomara que seja isso.
Mesmo tranquilizada por Caetana, a jovem continua com uma sensação incômoda. Ela ainda não sabe que Manuel está escondendo justamente a investigação que Diógenes lhe confiou e que, para proteger Lúcia, ele precisará continuar mentindo para a própria namorada. Ao anoitecer, a prefeitura finalmente fica vazia. Depois que os últimos funcionários deixam o prédio, Manuel espera alguns minutos antes de voltar ao local. Ele entra com cautela e observa os corredores silenciosos, iluminados apenas pelas poucas lamparinas que ainda permanecem acesas. O rapaz olha para os lados e murmura: agora é só não fazer barulho e descobrir o que esses dois estão escondendo. Manuel segue até a sala de Sebastião. Ao chegar diante da porta, tenta abrir a maçaneta, mas percebe que está trancada. Ele respira fundo e olha para a fechadura. Claro, esse homem não ia facilitar as coisas. Manuel então tira do bolso uma pequena ferramenta. Por alguns segundos fica observando a fechadura, até se lembrar de uma técnica que o pai, Fortunato, já havia mencionado quando falava sobre os métodos usados pelos foras da lei. Meu pai nunca imaginou que um dia eu ia usar isso para descobrir a verdade. Com cuidado, Manuel mexe na fechadura até conseguir destravá-la. A porta se abre lentamente. Os poucos benefícios de ter um pai delegado. Manuel entra e fecha a porta atrás de si. A primeira coisa que faz é procurar sobre a mesa de Sebastião. Entre papéis e documentos, encontra uma folha que chama sua atenção. Ele pega a carta e começa a ler. Estou lhe enviando uma foto da foragida. Manuel imediatamente para. Seu semblante muda completamente. Foragida? Ele continua lendo e percebe que a correspondência será enviada para um rei da África. Um rei da África? O que a Lúcia tem a ver com isso? O rapaz começa a juntar as peças. Então é por isso que Virgínia queria tanto aquela fotografia. Manuel sente um frio na barriga. Ela não quer apenas prejudicar Lúcia. Ela quer entregar a identidade dela para alguém que está fora do país. O rapaz volta os olhos para a carta, decidido a descobrir mais. Porém, antes que consiga continuar a leitura, escuta passos no corredor. Manuel congela. Não, agora não. Os passos ficam cada vez mais próximos. Ele olha para a porta e depois para os lados, procurando algum lugar para se esconder. Onde é que eu vou me enfiar? Sem encontrar outra saída, Manuel se abaixa rapidamente e tenta se esconder debaixo da mesa. A posição é desconfortável, mas ele consegue se ajeitar o suficiente para não ficar visível. Poucos segundos depois, a porta se abre. Sebastião entra acompanhado de Virgínia. O rapaz olha para a fechadura e estranha. Que estranho! Eu achei que tinha deixado isso trancado. Virgínia não demonstra preocupação. Isso não importa agora. Cadê a carta? Sebastião caminha até a mesa. Manuel prende a respiração. O secretário pega a folha que estava sobre o móvel. Aqui está, mas não está pronta. É só um esboço do que a senhora pediu. Virgínia toma a carta das mãos dele. Não tem problema. Eu termino em casa. O mais importante é saber se a fotografia ficou boa. Sebastião sorri. Ficou. O fotógrafo disse que em 2 dias estará pronta. Ele mesmo virá entregar. Virgínia demonstra satisfação. Ótimo. Eu não quero depender de correio nem de gente que pode perder uma coisa tão importante pelo caminho. Quero essa fotografia nas minhas mãos. Sebastião concorda. Vai acontecer exatamente como a senhora planejou. Manuel escuta tudo debaixo da mesa, tentando não fazer o menor movimento. Virgínia então fica séria. Só existe uma coisa que ainda me preocupa. Sebastião olha para ela. O quê? A vilã se aproxima e fala em voz baixa. Você não abriu essa sua boca grande para o fotógrafo, abriu? Sebastião fica ofendido. Eu? Claro que não. Virgínia estreita os olhos. Espero mesmo. Porque basta uma palavra fora do lugar para colocar tudo a perder. Sebastião tenta demonstrar confiança. Eu não sou idiota. Não contei nada.
Para o fotógrafo, aquela mulher é apenas uma foragida cuja fotografia precisava ser revelada. Virgínia insiste. Você não deu de desembestado e contou que Lúcia é a princesa de Batanga, não é? Manuel arregala os olhos debaixo da mesa. Sebastião responde imediatamente. De jeito nenhum. Eu não vou correr o risco de perder a nossa recompensa. Virgínia fica satisfeita. Muito bem. Porque se essa informação escapar antes da hora, não haverá recompensa para ninguém. Sebastião engole seco. A senhora pode confiar em mim. Eu confio no dinheiro que você quer ganhar. É bem diferente. Sebastião fica sem graça. Mas eu também quero sair ganhando nessa história. Virgínia lança um olhar ameaçador. Então faça exatamente o que eu mandar e não invente moda. Os dois começam a deixar a sala. Manuel permanece imóvel, com uma das mãos cobrindo a boca para não respirar alto demais. Sebastião abre a porta. Antes de sair, Virgínia ainda olha para trás. Amanhã nós resolvemos o restante. Pode deixar. A porta se fecha. Manuel espera alguns segundos. Silêncio. Só então ele sai lentamente debaixo da mesa. Está pálido. Ele olha novamente para a carta. Meu Deus! Isso é muito mais grave do que eu imaginava. Manuel passa a mão pelo rosto. A Lúcia não está apenas escondendo um segredo. Existe gente procurando por ela fora do país. E a Virgínia quer entregar essa informação. Ele aperta a carta entre os dedos. Eu preciso ajudar a Lúcia. Antes que essa fotografia chegue às mãos erradas. Manuel deixa a sala e fecha a porta, levando consigo a certeza de que precisa descobrir toda a verdade. Na manhã seguinte, ele começa a procurar jornais antigos. Depois de algum tempo, encontra uma matéria assinada por Nilo Peçanha. Manuel lê atentamente e descobre que Lúcia e Vera fugiram de Batanga depois que Gendal tomou o poder. Ele fica cada vez mais impressionado. Então é isso. Elas fugiram porque estavam sendo perseguidas. Manuel continua lendo. Gendal tomou o poder e obrigou as duas a desaparecerem. E agora Virgínia está tentando entregar Lúcia justamente para quem pode fazer mal a ela. O rapaz fecha o jornal lentamente. Lúcia e Vera já foram vítimas daquele homem. Agora estão prestes a se tornar vítimas da própria Virgínia. Manuel respira fundo e toma uma decisão. Eu não sei como, mas vou impedir que essa fotografia chegue até Gendal. Ele guarda o jornal e sai determinado. Só que, enquanto Manuel tenta proteger Lúcia em segredo, Ana Maria continua sem saber por que o namorado anda tão distante, e esse segredo pode acabar colocando o próprio relacionamento dos dois em perigo. Um pouco mais tarde, Ana Maria sai à procura de Manuel. Ela pretende encontrá-lo para conversar e finalmente entender por que o namorado anda tão distante nos últimos dias. Porém, ao dobrar uma esquina, vê uma cena que a deixa completamente desconcertada. Manuel está escondido atrás de uma árvore, segurando uma câmera, enquanto observa Virgínia de longe. Ele espera o momento certo e tira uma fotografia da vilã. Ana Maria para imediatamente. Manuel? O rapaz não percebe que ela está ali. Ana Maria observa em silêncio e sente os olhos se encherem de lágrimas. Então era isso. Ela acredita que o namorado está interessado em Virgínia e que aquele comportamento estranho não tem nada a ver com o trabalho. Eu não acredito que ele está fazendo isso comigo. Com o coração apertado, Ana Maria dá meia volta e vai embora sem ser percebida. Enquanto isso, Manuel guarda a câmera e murmura. Agora eu tenho uma prova. Se Virgínia está envolvida nessa história, eu preciso saber exatamente até onde vai a armação dela. O rapaz não imagina que, naquele mesmo instante, Ana Maria está chorando por causa dele. Na manhã seguinte, Manuel volta a seguir Virgínia. Depois de algum tempo, vê a vilã sair de casa carregando um envelope. Ele se esconde e acompanha seus passos. Virgínia chega até a prefeitura e encontra Sebastião. Ela olha para os lados antes de entregar a correspondência. Aqui está. Quero que isso seja enviado o quanto antes. Sebastião pega o envelope. Pode deixar. Eu vou cuidar de tudo.
Virgínia faz um último alerta. E tenha cuidado. Não quero ninguém colocando os olhos nisso. A senhora pode confiar em mim. Virgínia vai embora, enquanto Manuel permanece escondido. Pouco depois, Sebastião entra em sua sala e fecha a porta. Ele abre o envelope e retira a carta escrita por Virgínia. Em seguida, pega a fotografia de Lúcia e coloca junto da correspondência. Manuel observa pela fresta e percebe que aquela é a chance que precisava. Então é isso. A fotografia vai seguir junto com a carta. Quando Sebastião deixa a sala por alguns instantes, Manuel entra rapidamente. Sebastião retorna pouco depois e se assusta ao encontrá-lo. Manuel? O que você está fazendo aqui? Manuel mantém a calma. Será que eu posso ter aquela conversa com você? Sebastião fica desconfiado. Que conversa? Nada demais. Só queria tirar algumas dúvidas. O secretário tenta parecer tranquilo. Pois pergunte. Manuel começa a fazer perguntas sem importância, inventando assuntos sobre a prefeitura e sobre os documentos que Sebastião costuma cuidar. Você costuma trabalhar até tarde? Às vezes. E recebe muitos documentos de outras cidades? Sebastião começa a desconfiar. Por que esse interesse todo? Manuel sorri. Curiosidade. Estou tentando entender melhor como funciona o serviço de vocês. Sebastião dá de ombros. Pois é bem simples. Cada um cuida da sua parte e ninguém se mete na parte do outro. Manuel percebe que conseguiu distraí-lo. Enquanto Sebastião olha para o outro lado, o rapaz estende discretamente a mão até a mesa e pega o envelope que contém a correspondência. Com rapidez, coloca outro envelope no lugar. Depois, volta a encarar Sebastião como se nada tivesse acontecido. Era só isso mesmo. Obrigado pela atenção. Sebastião fica olhando para ele, desconfiado. Você veio até aqui só para fazer essas perguntas? Manuel abre um sorriso dissimulado. Ué, não posso conversar com um conhecido? Pode, claro que pode. Manuel se vira e deixa a sala. Assim que sai, ele segura discretamente o envelope e sorri satisfeito. Agora essa carta não vai chegar onde Virgínia quer. Dentro da sala, Sebastião continua olhando para a porta. Esse Manuel está muito estranho. O que será que ele queria de verdade? Sem imaginar que acabou de ter a correspondência trocada, Sebastião volta ao trabalho. Enquanto isso, Manuel segue pelo corredor determinado a impedir que o plano de Virgínia coloque Lúcia em perigo. E, sem saber de nada disso, Ana Maria continua acreditando que o namorado está se aproximando justamente da mulher que mais detesta. Algum tempo depois, a feira de Barro Preto está movimentada. As barracas estão cheias, as pessoas circulam pela praça e a música dos festejos toma conta do lugar. Lúcia conversa tranquilamente quando percebe Virgínia se aproximando com aquele sorriso provocador que já anuncia confusão. A vilã para diante dela e, fingindo cordialidade, dispara. Espero que esteja aproveitando bastante esses seus últimos dias em Barro Preto, princesa. Lúcia franze a testa. Princesa? Do que você está falando? Virgínia ergue o queixo, satisfeita por finalmente ter conseguido deixá-la, desconcertada. Não precisa fazer essa cara de inocente. Logo, logo, todo mundo vai conhecer a verdade. Lúcia se aproxima. Que verdade? Você está insinuando alguma coisa sobre mim? Eu não estou insinuando nada. Estou apenas avisando para você aproveitar enquanto pode. A discussão começa a chamar a atenção das pessoas próximas. Diógenes, Marta, Manuel e Ana Maria se aproximam para entender o que está acontecendo. Diógenes encara a filha. Virgínia, chega de provocações. O que você está querendo dizer com isso? A vilã ignora o pai e continua encarando Lúcia. É isso mesmo. Em breve, toda essa cidade vai saber quem você é. Eu escrevi uma carta para... Manuel percebe que chegou o momento de agir e interrompe. Não escreveu coisa alguma. Virgínia se vira rapidamente. O quê? Manuel mantém a calma. A carta que você mandou não vai chegar ao destino que você imaginou. A vilã fica desconfiada. Do que você está falando? Manuel tira o envelope que havia trocado da roupa e mostra para todos. Eu descobri o que você estava planejando. A carta que você mandou estava acompanhada de uma fotografia de Lúcia.
Virgínia empalidece. Como é que você sabe disso? Porque eu descobri antes que você conseguisse colocar seu plano em prática. Ela se aproxima, furiosa. O que você fez com a minha correspondência? Manuel responde. Eu impedi que você cometesse uma grande injustiça. Você estava prestes a colocar a vida de uma pessoa inocente em risco por causa de uma suspeita que nem sequer conseguiu provar. Lúcia observa tudo, completamente atordoada. Manuel, você estava tentando me proteger? Ele olha para ela. Eu descobri que estavam tentando mandar uma fotografia sua para fora do país. Não podia permitir que isso acontecesse sem saber o motivo. Virgínia começa a perder o controle. Você não sabe de nada. Você não conhece essa mulher. Manuel rebate. E você conhece? Ou simplesmente decidiu acreditar na primeira história que apareceu diante dos seus olhos? Virgínia aponta para Lúcia. Eu sei muito bem quem ela é. Diógenes intervém. Virgínia. Já chega. Mas a vilã não escuta. Lúcia é uma foragida. Uma princesa foragida. Ela está escondendo a própria identidade de todo mundo. Um murmúrio toma conta da feira. Lúcia fica pálida. Isso não é verdade. Virgínia continua esbravejando. É verdade sim. E eu vou provar. Gendal precisa saber onde ela está. Manuel olha para Diógenes e fala discretamente. Ela está fora de si. Não está falando coisa com coisa. Tire ela daqui antes que faça uma acusação ainda mais grave. Diógenes segura o braço da filha. Chega, Virgínia. Você passou de todos os limites. Ela tenta se soltar. Me solta. Eu estou tentando proteger esta cidade. Diógenes responde, irritado. Você não está protegendo ninguém. Está colocando uma mulher em perigo por causa da sua obsessão. Virgínia encara o pai, incrédula. O senhor vai ficar do lado dela? Eu vou ficar do lado daquilo que é certo. E nesse momento, você precisa parar. Diógenes começa a conduzi-la para longe da praça. Eu vou te internar numa clínica. Quem sabe assim você não para com essa obsessão por Lúcia. Virgínia se desespera. Eu não estou louca. Eu sei o que estou falando. As pessoas observam enquanto Diógenes leva a filha embora. Alguns moradores começam a cochichar. Ela perdeu completamente a cabeça. Nunca vi Virgínia desse jeito. Essa história de princesa deve ter mexido com ela. Enquanto isso, Manuel se aproxima de Sebastião. O rapaz tenta se afastar discretamente, mas Manuel bloqueia sua passagem. Sebastião fica nervoso. O que você quer comigo? Manuel fala em tom baixo, mas firme. Eu quero que você esqueça tudo o que viu e tudo o que sabe. Sebastião tenta disfarçar. Eu não sei do que você está falando. Manuel dá um sorriso irônico. Sabe, sim. E é melhor continuar fingindo que não sabe. Sebastião engole em seco. Mas eu não fiz nada. Então não terá dificuldade nenhuma em ficar calado. O rapaz começa a suar frio. Manuel se aproxima mais e avisa. Melhor manter sua boca bem fechada. Se resolver contar alguma coisa, eu farei questão de que você seja o próximo a precisar de uma clínica. Sebastião arregala os olhos. Eu não vou contar. Eu juro, não precisa se preocupar comigo. Ele dá meia volta e sai quase correndo. Manuel observa a fuga e balança a cabeça. Esse aí só precisa ouvir a palavra problema que já sai correndo. Lúcia se aproxima de Manuel ainda emocionada. Eu nem sei como agradecer. Manuel sorri. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria diante de uma injustiça. Mas, enquanto a feira volta lentamente ao normal, Lúcia percebe que Manuel não contou toda a verdade. Ele descobriu muito mais sobre seu passado do que está revelando. E, do outro lado da praça, Virgínia continua sendo levada por Diógenes, furiosa por ter perdido justamente a chance que acreditava ser a sua grande vitória. Depois de toda a confusão, a feira começa a se acalmar. Lúcia ainda está emocionada com tudo o que aconteceu e se aproxima de Manuel. Com um sorriso sincero, ela segura as mãos do rapaz. Obrigada, Manuel. Se você não tivesse descoberto o que Virgínia estava planejando, eu nem sei o que poderia ter acontecido. Manuel sorri.
tentando diminuir a importância do que fez. Não precisa me agradecer. Eu só não podia ficar parado vendo uma injustiça acontecer. Lúcia o encara com gratidão. Mesmo assim, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Antes que Manuel possa responder, Ana Maria se aproxima. Ela ainda está emocionada, mas agora entende por que o namorado vinha agindo de maneira tão estranha. Com um sorriso orgulhoso, ela pergunta: então era isso? Todo esse tempo você estava atrás de Virgínia para descobrir o que ela estava aprontando? Manuel abaixa a cabeça, um pouco envergonhado. Era. E eu sinto muito por ter escondido isso de você. Ana Maria cruza os braços, fingindo estar brava. Você me fez pensar cada coisa. Eu cheguei até a imaginar que estava interessado naquela mulher. Manuel arregala os olhos. Na Virgínia? Ana Maria, você sabe que eu jamais faria isso. Ela deixa escapar uma risada. Agora eu sei. Mas você bem que podia ter confiado em mim. Manuel segura as mãos dela. Eu queria contar, mas Diógenes pediu segredo. E, depois que descobri o que Virgínia pretendia fazer com Lúcia, eu sabia que não podia desistir. Eu precisava impedir aquilo. Ana Maria se emociona. Então você se afastou de mim para proteger outra pessoa. Eu me afastei porque precisava fazer o que era certo, mas em nenhum momento deixei de pensar em você. Ana Maria sorri, ainda com os olhos marejados. Você é mesmo um cabeça dura. Manuel ri. Mas sou o seu cabeça dura. Ela tenta responder, mas Manuel a surpreende com um beijo carinhoso. Algumas pessoas ao redor percebem a cena e começam a comentar, enquanto os dois, finalmente, deixam para trás o mal-entendido. Ana Maria se afasta sorrindo. Agora você vai ter que cumprir aquela promessa de me levar para passear. Manuel sorri. Depois de tudo isso, você merece até mais de um passeio. Os dois seguem juntos pela feira, enquanto Lúcia observa a cena com um sorriso. Dias depois, bem longe dali, Gendal recebe uma correspondência. Ao abrir o envelope, ele encontra a fotografia de Virgínia. Ele observa a imagem por alguns segundos e imediatamente revira os olhos. Mas era só o que me faltava. Uma mulher que eu nunca vi na vida querendo se tornar minha noiva. Gendal continua lendo a carta, cada vez mais irritado. Eu nem conheço essa moça, e ela já conseguiu me tirar do sério. Ele coloca a fotografia sobre a mesa e balança a cabeça, indignado, pois ela pode esquecer esse casamento. Eu não quero saber de Virgínia, de Barro Preto ou de qualquer história que venha dessa mulher. Gendal pega a carta novamente e completa, decidido. Vou garantir que nenhuma outra carta dela chegue até mim. Se ela pensa que pode entrar na minha vida dessa maneira, está muito enganada. Sem imaginar o que está acontecendo do outro lado do oceano, Gendal manda que a correspondência seja ignorada. Enquanto isso, em Barro Preto, Virgínia acredita que está cada vez mais perto de conseguir o que deseja. Mas ela ainda não sabe que sua carta não chegou ao destino esperado e que, em vez de conquistar o poderoso Gendal, acabou despertando justamente a antipatia do homem que pretendia impressionar. Uma grande feira movimenta a cidade de Barro Preto, e no meio da movimentação, Virgínia pede ao pai: Você vai fazer a minha tarde de chá, papai. Hoje aqui está cheio de variedades. Não adianta tentar escapar. Se você está disposto a gastar uma fortuna com essas bodas, eu também quero uma festa para mim. E não estou falando de qualquer festinha. Quero uma tarde de chá linda, elegante e que deixe todas as moças da cidade morrendo de inveja. Diógenes engole em seco. Ele olha rapidamente para os lados, desconfiado de que alguém possa ter ouvido, e responde: Virgínia, tenha um pouco de bom senso. Você sabe que as bodas são importantes. São 25 anos de casamento. Não posso simplesmente continuar abrindo a carteira para satisfazer todos os seus desejos. A vilã faz uma expressão de falsa indignação. Todos os meus desejos? Que exagero, papai. Eu estou pedindo apenas uma tarde de chá. Será que é pedir demais querer ser tratada como alguém importante nesta família? Diógenes respira fundo.
Você sabe muito bem que não é uma questão de importância. É uma questão de dinheiro. Virgínia solta uma risada curta e sarcástica. Engraçado. Dinheiro nunca é problema quando você quer impressionar sua esposa. Mas, quando chega a minha vez, de repente tudo vira desperdício. O banqueiro balança a cabeça. Eu não vou gastar mais dinheiro com isso. Essa festa é apenas uma maneira de você se exibir para as moças mais humildes da cidade. Virgínia fecha o semblante. Então é isso que você pensa de mim? Que eu só quero me exibir? Eu estou dizendo que você não precisa dessa festa. A vilã se aproxima do pai e abaixa a voz novamente. Então talvez você precise ser lembrado de uma coisa. Se não fizer o que estou pedindo, talvez você não tenha mais casamento nenhum para comemorar. Diógenes fica imóvel. Você não está falando sério. Virgínia sorri de maneira fria. Estou falando muito sério. Você sabe exatamente o que pode acontecer se eu abrir a boca e contar para a mainha sobre a filha que você mantém escondida fora do casamento. O rosto de Diógenes muda imediatamente. Ele olha para a filha com medo. Não faça isso, Virgínia. Então não me obrigue. O banqueiro abaixa novamente a cabeça e tenta argumentar. Eu não posso continuar gastando desse jeito por causa dos seus caprichos. A expressão de Virgínia muda completamente. Caprichos? Ela aumenta o tom de voz. Você chama de capricho tudo aquilo que eu quero. Eu não posso ter uma festa, não posso fazer nada, enquanto vocês gastam dinheiro como se Barro Preto inteira fosse pagar a conta. Diógenes fica nervoso. Fale mais baixo. Todo mundo está olhando. Virgínia olha para os lados e percebe que algumas pessoas realmente começaram a prestar atenção. Em vez de se intimidar, ela parece gostar da situação. E daí? Deixe que olhem. Talvez assim todo mundo descubra o pai maravilhoso que você é. Diógenes tenta interrompê-la. Virgínia chega. Vamos para casa. Mas ela não recua. Não vou a lugar nenhum até você me dar uma resposta. Vai fazer ou não vai? O banqueiro respira fundo. Eu já disse que não. A recusa faz Virgínia perder completamente a paciência. Ela começa a gritar e a discussão chama ainda mais atenção. Pessoas que estavam escolhendo frutas param o que estão fazendo. Outras se aproximam discretamente, tentando ouvir o motivo daquela confusão. Diógenes fica cada vez mais constrangido. Ele percebe que não tem como controlar a filha. É justamente nesse momento que Ana Maria se aproxima. Ao perceber a situação, ela olha primeiro para Diógenes e depois para Virgínia. Mas o que está acontecendo aqui? Por que você está tratando seu pai dessa forma? Diógenes rapidamente tenta disfarçar o constrangimento. Não precisa se preocupar, querida. Está tudo bem. Ana Maria observa o rosto dele e percebe que há algo errado. Não está tudo bem. O senhor está claramente desconfortável e ela está gritando com você no meio da feira. Isso não se faz. Virgínia vira lentamente para Ana Maria. O olhar dela muda e um sorriso irônico aparece em seu rosto. Olha só quem resolveu aparecer para dar lição de moral. Ana Maria mantém a postura. Eu não estou dando lição em ninguém. Só estou dizendo que seu pai merece respeito. Virgínia ri. Respeito? Você deveria se preocupar mais com a sua própria vida antes de tentar ensinar alguma coisa para mim. Diógenes percebe o rumo que aquela conversa está tomando e tenta intervir. Ana Maria, por favor, deixe isso para lá. Mas ela insiste. Eu não consigo deixar para lá quando vejo alguém sendo humilhado dessa maneira. Virgínia se aproxima dela e fala com um tom cada vez mais agressivo. Escute aqui, sua infeliz. Você fala de humilhação, mas não percebe que é você quem envergonha todo mundo quando sai de casa e obriga as pessoas a olhar para essa sua cara? Ana Maria arregala os olhos. Você não pode falar assim comigo. Virgínia dá uma risada debochada. Claro que posso. E quer saber? Talvez alguém finalmente tenha coragem de dizer na sua frente aquilo que todo mundo pensa pelas suas costas. Ana Maria fica sem reação. Virgínia, então, olha para as pessoas ao redor e continua.
Barro Preto é conhecida por ser a cidade das mulheres mais formosas do Rio Grande do Norte. E, sinceramente, eu não tenho culpa de ser a mais bonita de todas. Ela ajeita o cabelo e faz uma pose exageradamente convencida. Agora olhe para você. Você realmente acha que consegue chegar aos meus pés? Ana Maria sente os olhos se encherem de lágrimas. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Virgínia percebe que conseguiu atingir seu objetivo e fica ainda mais cruel. Por que está chorando? Eu só falei a verdade. Ou você queria que eu mentisse para te fazer sentir melhor? Ana Maria olha ao redor, procurando algum apoio. Mas, para sua tristeza, começa a escutar algumas risadas. Ela abaixa os olhos e percebe que as pessoas estão olhando diretamente para ela. Algumas trocam comentários, outras parecem concordar com Virgínia, e aquilo faz sua vergonha aumentar ainda mais. Diógenes observa a cena horrorizado. Virgínia, já chega. Você foi longe demais. A vilã sequer olha para o pai. Eu não fiz nada. Ela que não sabe ouvir a verdade. Ana Maria tenta responder, mas as palavras não saem. As lágrimas começam a escorrer pelo rosto e ela leva as mãos à boca para esconder o choro. Virgínia começa a gargalhar. Olha só, ela realmente vai chorar. A risada da vilã chama ainda mais atenção. Ana Maria não suporta mais a humilhação. Ela cobre o rosto com as mãos e começa a correr pela feira, mal conseguindo enxergar o caminho por causa das lágrimas. Diógenes acompanha a jovem com os olhos até ela desaparecer entre as pessoas. Nesse instante, ele sente um arrepio percorrer o corpo e suas bochechas ficam vermelhas de culpa. Ele olha para Virgínia, indignado. Você não precisava ter feito isso. Virgínia apenas ajeita os cabelos e responde com a maior naturalidade, como se nada grave tivesse acontecido. Ela se meteu onde não devia. Eu apenas coloquei cada pessoa no seu devido lugar. Diógenes fica em silêncio. Pela primeira vez, começa a perceber que a filha está disposta a usar a chantagem não apenas para conseguir dinheiro, mas também para destruir qualquer pessoa que tente ficar no caminho dela. Mesmo assim, Virgínia volta ao assunto como se a humilhação de Ana Maria não tivesse importância alguma. Agora podemos voltar a falar da minha festa? Porque eu ainda não ouvi você dizer que vai pagar. Diógenes encara a filha, completamente derrotado, enquanto ao redor a feira volta lentamente à sua movimentação. Mas, para ele, nada mais parece igual. A culpa por ter permitido aquela cena pesa cada vez mais, e o segredo que Virgínia guarda começa a se transformar em uma prisão da qual ele não sabe mais como escapar. Pouco tempo depois da confusão na feira, Diógenes não consegue tirar Ana Maria da cabeça. A maneira como ela saiu correndo, chorando e completamente humilhada, deixa o banqueiro tomado pela culpa. Ele sabe que Virgínia foi cruel, mas também sabe que permaneceu calado porque está preso ao segredo que a filha descobriu. Por isso, assim que consegue se afastar de Virgínia, Diógenes decide procurar Ana Maria. Depois de algum tempo, ele finalmente a encontra mais afastada do movimento da cidade. Ana Maria ainda está abatida e evita olhar para as pessoas que passam por ela. Quando percebe a aproximação do banqueiro, ela ergue a cabeça e fica desconfiada. O que está fazendo aqui? Veio rir de mim também? Diógenes se assusta com a pergunta e rapidamente balança a cabeça. Claro que não. Eu jamais faria isso. Eu vim atrás de você justamente para pedir desculpas. Ana Maria permanece séria. Desculpas pelo quê? Pelo que Virgínia fez ou por ter ficado parado enquanto ela fazia aquilo comigo? Diógenes baixa os olhos, sem saber o que responder. Pela atitude dela. Eu sei que ela passou dos limites. E também queria te agradecer por ter tentado me ajudar. Ana Maria percebe o constrangimento dele e cruza os braços. O senhor não precisa me agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria ao ver alguém sendo tratado daquela maneira. Mas tem uma coisa que está me incomodando desde a feira. Diógenes fica apreensivo. O que foi? Ana Maria se aproxima um pouco
e o observa com atenção. Eu fiquei pensando por que o senhor aceita tudo o que Virgínia faz. O banqueiro desvia o olhar. Ela é minha filha. Às vezes a gente precisa ter paciência com os filhos. Ana Maria balança a cabeça, demonstrando que não está convencida. Paciência é uma coisa, se submeter a tudo é outra. Hoje ela exigiu uma festa, gritou com o senhor na frente de todo mundo e ainda ameaçou acabar com as suas bodas. E mesmo assim o senhor parecia mais assustado do que irritado. Diógenes fica em silêncio. Ana Maria continua, agora com ainda mais desconfiança. E não foi só hoje. Eu já reparei que o senhor faz todas as vontades dela, mesmo quando sabe que são absurdas. Isso não parece comportamento de um pai tentando agradar a filha. Parece medo. Diógenes engole em seco. Você está imaginando coisas. Ana Maria o encara. E Diógenes, sem querer estender o assunto, dá à mocinha um envelope com uma boa quantia em dinheiro. Tome. É para o ensino das crianças na escola da professora Vera. Sei que você está ajudando, e isso seria um bom incentivo para você alegrar a criançada da escola. Ana Maria fica surpresa e o agradece. Obrigada, mas eu juro ao senhor que não precisa. Antes que Ana Maria consiga devolver o envelope, Diógenes vai embora, dizendo a si mesmo que faria de tudo para que Virgínia tivesse um bom coração igual ao dela. Mais tarde, Diógenes finalmente chega em casa. Ele ainda está abalado por tudo o que aconteceu na feira e principalmente pela conversa que teve com Ana Maria. Porém, assim que entra na sala, percebe que existe outro problema esperando por ele. Marta está parada no meio da casa com os braços cruzados e um olhar furioso. Aurelinda também está por perto, enquanto Virgínia permanece sentada, aparentemente tranquila demais para quem sabe que está prestes a ser questionada. Marta não perde tempo e vai direto ao assunto. Que história é essa de que Virgínia vai fazer uma festa de chá para as moças da cidade? Diógenes ergue as sobrancelhas e fica completamente paralisado. Ele olha para Virgínia, esperando alguma explicação, mas a filha apenas mantém um sorriso discreto, como se já soubesse exatamente o que fazer. Marta percebe o silêncio do marido e aumenta a pressão. Estou esperando, Diógenes. Quero saber de onde saiu essa ideia e, principalmente, quem autorizou você a gastar dinheiro com isso. O banqueiro tenta ganhar tempo. Marta, não é bem assim. Então como é? Porque eu estou ouvindo pela boca dos outros que meu marido resolveu bancar uma tarde de chá para a nossa filha enquanto estamos organizando uma festa de 25 anos de casamento. Virgínia finalmente decide entrar na conversa. Ela abre um sorriso cínico e fala como se estivesse explicando algo completamente óbvio. Eu já expliquei, mainha. Papai ficou com remorso de estar gastando tanto dinheiro com a festa de vocês e decidiu fazer uma coisa especial para mim também. Afinal, eu também sou filha dele, não sou? Marta olha para a filha com desconfiança. Remorso? Sim. E foi por causa desse tal remorso que ele resolveu gastar ainda mais dinheiro? Virgínia dá de ombros. Eu não mandei ele fazer nada. Só expliquei que também mereço uma comemoração. Ele tomou a decisão sozinho. Diógenes permanece em silêncio, percebendo que a filha está distorcendo completamente a situação. Marta continua encarando os dois. Isso não faz sentido nenhum. Se estamos reclamando dos gastos da nossa própria festa, por que você colocaria outra despesa enorme dentro de casa? Diógenes finalmente encontra coragem para falar. Não precisa fazer sentido, Marta. O importante é deixar nossa filha feliz. Marta fica ainda mais desconfiada. Você está falando sério? Diógenes tenta manter a expressão tranquila. Estou. Virgínia queria essa festa, e eu achei que poderia fazer isso por ela. Aurelinda, que estava apenas observando a discussão, percebe uma oportunidade e entra no meio. Se é assim, eu também quero uma festa. Diógenes olha para ela, surpreso. Como é? Aurelinda começa a enumerar tudo, animada. Quero camas elásticas, castelo inflável,
muitos doces e tudo o que uma festa de verdade tem direito. Se Virgínia pode ganhar uma tarde especial, eu também posso. Virgínia lança um olhar irritado para a irmã. Você não está ajudando em nada, Aurelinda. Aurelinda responde com um sorriso provocador. Ué, eu só estou seguindo a lógica do papai. Se dinheiro não é problema para deixar uma filha feliz, por que seria para deixar a outra? Diógenes percebe que a situação está saindo do controle. Nada disso. Aurelinda, isso já está indo longe demais. Marta imediatamente concorda. Pois é, já foi longe demais há muito tempo. Ela encara Virgínia e fala com firmeza. Sua tarde de chá está cancelada. Não vamos gastar um centavo com esse absurdo. Virgínia fica imóvel por alguns segundos. Seu olhar demonstra irritação, mas logo ela recupera a postura e abre um sorriso estranho. Tudo bem, mainha, se é isso que você quer. Marta estreita os olhos. Por que esse sorriso? Virgínia responde de maneira dissimulada. Nada. Só lembrei de uma coisa muito interessante que descobri esses dias. Diógenes imediatamente percebe o perigo. Seu rosto perde a cor e ele interrompe a filha antes que ela continue. Vamos, Virgínia. Temos que sair e comprar as coisas para a sua festa. Marta fica indignada. Como é que é? Diógenes pega a mão da filha. Depois eu explico. Vamos sair agora. Marta dá um passo à frente. Você vai mesmo ignorar o que eu acabei de dizer? Eu acabei de cancelar essa festa. Virgínia olha para a mãe com um sorriso quase vitorioso, enquanto Diógenes tenta tirá-la dali o mais rápido possível. Eu disse que depois conversamos. Diógenes. Aurelinda cruza os braços e reclama. Então quer dizer que ele vai mesmo dar uma festa para essa daí e não vai fazer nada para mim? Diógenes não responde. Ele apenas puxa Virgínia pela mão e sai de casa, enquanto continua escutando as reclamações de Marta e Aurelinda. Assim que os dois deixam a sala, um silêncio constrangedor toma conta da casa. Marta permanece parada, tentando entender o comportamento do marido. Aurelinda também fica pensativa. Ela olha para a porta por onde Virgínia acabou de sair e percebe que existe alguma coisa muito errada naquela história. Então, sem conseguir mais guardar o que sabe, ela explode. Eu sei o que está acontecendo. Ritinha é minha irmã. A Virgínia descobriu tudo e está chantageando o papai. A revelação provoca um verdadeiro choque. Marta vira lentamente o rosto para Diógenes. O olhar dela muda completamente. Enquanto isso, Virgínia, que ainda estava próxima da porta, sente o mundo girar. O sorriso desaparece de seu rosto e ela fica completamente pálida. Diógenes também fica paralisado. Seu rosto começa a ficar vermelho e seus olhos revelam exatamente o medo que tentou esconder durante tanto tempo. Ritinha, ao ouvir a revelação, fica assustada. Ela começa a chorar e corre para longe da casa. Aurelinda imediatamente vai atrás dela. Ritinha, espera! Diógenes também tenta seguir as duas, mas Marta segura seu braço. Espera aí. O banqueiro para. Marta, eu. Que história é essa? Diógenes fica sem palavras. Eu posso explicar. Antes que ele consiga continuar, Virgínia se apressa em tentar salvar a própria pele. É mentira, mainha. Isso é só uma historinha de criança. Aurelinda gosta tanto de Ritinha que inventou que ela é irmã dela. Marta encara a filha com uma expressão dura. Chega de mentira. Virgínia e Diógenes arregalam os olhos. Marta olha primeiro para o marido e depois para a filha. Desde que Virgínia saiu do castigo, eu desconfiei que alguma coisa estava acontecendo. Eu percebi que você fazia todas as vontades dela. Diógenes. No começo achei que era apenas culpa sua por ter mimado demais essa menina. Depois pensei em várias possibilidades, uma mais absurda que a outra. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Marta, mas eu jamais imaginei que pudesse existir uma filha escondida fora do nosso casamento. Diógenes baixa a cabeça. Eu posso explicar. Marta respira fundo, tentando conter o choro.
Você vai explicar. Pode ter certeza de que vai. Então ela se vira para Virgínia, completamente furiosa. E você também vai responder por tudo isso. Seu castigo vai voltar e será muito mais rigoroso do que antes. Virgínia fica revoltada. Mainha? Não. Marta não recua. Chantagear o próprio pai, esconder uma verdade dessa dimensão e ainda usar isso para obrigá-lo a fazer todas as suas vontades foi uma das coisas mais horríveis que você já fez. E eu não vou fingir que isso nunca aconteceu. Virgínia percebe que perdeu o controle da situação. Eu não vou ficar aqui para ouvir isso. Ela sai correndo de casa antes que alguém consiga impedi-la. Diógenes permanece imóvel no meio da sala, completamente sem forças. Ele olha para Marta e percebe que não existe mais nenhuma maneira de esconder a verdade. Marta se aproxima lentamente, ainda chorando, mas agora com uma expressão determinada. Agora você vai começar a explicar tudo. E quando terminar de contar a verdade, faça suas malas. Diógenes arregala os olhos, percebendo que seu casamento acaba de entrar em uma situação que pode mudar sua vida para sempre. Enquanto isso, Virgínia continua correndo pelas ruas de Barro Preto. Ela está desesperada depois de tudo o que aconteceu dentro de casa. Pela primeira vez, percebe que perdeu o controle da situação. Marta descobriu a chantagem. Diógenes deixou de obedecer. Lá e, para piorar, Aurelinda revelou o segredo de Ritinha. Mesmo furiosa, Virgínia não pensa em desistir. Ela sabe que ainda possui uma informação capaz de colocá-la novamente em vantagem. Enquanto caminha rapidamente, os sinos da igreja começam a tocar. A vilã para por alguns segundos e conta as badaladas, até chegar à 10ª. Ela então olha para a frente e sorri de maneira misteriosa. Chegou a hora. Virgínia retoma o caminho e segue decidida para a casa de Lúcia. Pouco tempo depois, Lúcia já está se preparando para dormir quando escuta a campainha. Ela estranha imediatamente, afinal, naquela hora da noite, ninguém deveria estar batendo à sua porta. Com cautela, ela se aproxima e pergunta antes de abrir: quem é? Nenhuma resposta. Lúcia fica ainda mais desconfiada. Ela abre a porta apenas o suficiente para olhar do lado de fora e leva um susto ao encontrar Virgínia parada diante dela. O que você está fazendo aqui? Virgínia sorri e entra na casa sem sequer esperar um convite. Eu vim conversar com você. Lúcia fecha a porta rapidamente e olha para a vilã com desconfiança. Conversar? A essa hora? Não vejo problema nenhum. Algumas conversas ficam até mais interessantes quando ninguém está por perto para interromper. Lúcia sente um arrepio e tenta manter a calma. Está muito tarde, Virgínia. Eu preciso dormir. Aliás, todos aqui já estão na cama e eu não quero acordar ninguém. Acho melhor você voltar amanhã. Virgínia observa a casa e depois volta a encarar Lúcia. Se esse é o problema, podemos resolver facilmente. Ela dá um sorriso malicioso. A gente conversa bem baixinho. Lúcia fica imóvel. O que você disse? Virgínia dá mais alguns passos pela sala, olhando tudo ao redor como se estivesse procurando alguma coisa. Eu disse que não precisamos acordar ninguém. Afinal, o assunto é só nosso. Lúcia começa a ficar cada vez mais nervosa. Que assunto? Virgínia se vira lentamente para ela. Você realmente quer que eu fale aqui na sala com todo mundo dormindo logo ali? Lúcia engole em seco. Eu não faço ideia do que você está insinuando. A vilã solta uma risadinha. Essa sua cara de inocente seria até convincente se eu não soubesse quem você é de verdade. O coração de Lúcia dispara. Ela tenta disfarçar. Não sei do que você está falando. Virgínia cruza os braços. Claro que sabe. Eu descobri tudo. Sei de onde você veio, sei quem era seu pai e, principalmente, sei por que você precisou fugir para o Brasil. Lúcia fica pálida. Por alguns segundos, ela não consegue dizer nada. Virgínia percebe a reação e abre um sorriso satisfeito. Acertei em cheio, não foi? Lúcia tenta recuperar a compostura.
Mesmo que você tenha descoberto alguma coisa, não significa que saiba toda a verdade. Talvez não saiba todos os detalhes, mas sei o suficiente para acabar com essa sua vida tranquila. Lúcia respira fundo. O que você quer? Virginia finge pensar. Finalmente chegamos à pergunta certa. Ela se aproxima e fala com um tom dissimulado. Eu poderia simplesmente sair daqui e contar para toda Barro Preto que você não é quem diz ser. Mas pensei que seria muito mais interessante conversar primeiro. Afinal, talvez exista alguma maneira de você me convencer a ficar calada. Lúcia percebe que está sendo chantageada. Você quer alguma coisa em troca do meu silêncio? Virginia sorri. Você é mais inteligente do que parece. Lúcia fica em silêncio. A vilã então muda completamente de tom. Mas antes de discutirmos negócios, acho que merecemos um brinde. Lúcia estranha a proposta. Um brinde? Por que não? Estamos prestes a começar uma nova fase. E acredito que algumas mudanças merecem ser comemoradas. Virginia sorri e continua. Deixa comigo, querida. Será um prazer servir uma princesa. A palavra faz Lúcia estremecer. Virginia caminha até o bar, pega 2 copos e coloca gelo dentro deles. Enquanto prepara a bebida, continua falando sobre aquilo que descobriu. Eu comecei a juntar as peças há algum tempo. Algumas coisas que você dizia não combinavam com a vida que dizia ter. Depois encontrei informações sobre o seu país e percebi que você não era uma simples moça que veio parar no Brasil por acaso. Lúcia permanece em silêncio. Virginia continua. Foi aí que comecei a investigar. E quanto mais eu descobria, mais interessante ficava. Você realmente achou que poderia esconder uma história dessas para sempre? Lúcia sente a cabeça girar. Você não entende o que está falando. Eu entendo perfeitamente. E justamente por entender é que sei o quanto isso pode valer para mim. Virginia pega os 2 copos e se aproxima. Tome. Ela entrega um copo para Lúcia e segura o outro. Um brinde ao novo tempo, princesa. Lúcia olha para o copo com desconfiança. Virginia aproxima o seu da boca. Nesse instante, Lúcia interrompe. Espera. Antes de beber, eu queria te mostrar uma coisa. Virginia abaixa o copo. O quê? É melhor você ver isso antes de continuarmos essa conversa. Lúcia coloca o copo sobre uma pequena mesa de apoio e se afasta. Virginia, sem desconfiar da verdadeira intenção da jovem, faz o mesmo. Lúcia desaparece por alguns instantes e retorna segurando um jornal. Ela abre o jornal e mostra uma das páginas para Virginia. Essa é a verdade sobre o meu país. Ele está sofrendo por causa de um rei que só quer destruir o legado que meu pai deixou. Foi esse rei que matou meu pai e me obrigou a fugir para o Brasil. Virginia olha rapidamente para o jornal e começa a rir. Você realmente acha que eu vou me emocionar com isso? Lúcia fica surpresa. Eu só queria que você entendesse por que precisei esconder quem sou. Virginia balança a cabeça, demonstrando pouco interesse. Eu não quero entender nada. Não vim aqui para conhecer a história do seu país. Vim porque descobri uma informação que pode me ser muito útil. Lúcia sente um aperto no peito. Você pretende me entregar para Gendal? Virginia sorri. Agora você está começando a entender. Lúcia estremece. Por que faria isso? Porque eu quero tirar proveito dessa situação. Você realmente acha que vou proteger seu segredo de graça? Lúcia olha para ela, tentando esconder o medo. Virginia pega novamente um dos copos sobre a mesa. Então vamos brindar. Depois dessa conversa, nossas vidas vão mudar, principalmente a sua. Lúcia percebe que precisa agir rapidamente. Ela se aproxima da mesa e, aproveitando um instante em que Virginia está distraída com o jornal, troca discretamente os copos. A vilã não percebe nada. Satisfeita, Virginia ergue o copo e bate levemente no de Lúcia. As novas alianças. Ela bebe. Lúcia observa atentamente. As novas alianças. Poucos instantes depois, Virginia começa a piscar lentamente. O que está acontecendo? Lúcia recua um passo. Virginia tenta se manter de pé,
mas começa a ficar sonolenta. Você, antes que consiga terminar a frase, ela perde as forças e cai desacordada. Lúcia se assusta e se aproxima para verificar se Virgínia está bem. Depois, olha para o copo e fica completamente desconfiada. Por que ela queria tanto que eu apagasse? Lúcia começa a pensar no que poderia ter acontecido caso tivesse bebido o conteúdo que Virgínia pretendia que ela tomasse. Ela olha para a vilã desacordada e percebe que aquela visita provavelmente escondia uma armadilha. O que você estava preparando para mim, Virgínia? Lúcia então começa a imaginar a pior possibilidade. Será que ela pretendia me entregar para Gendal enquanto eu estivesse desacordada? A jovem fica cada vez mais inquieta. Ela pensa no que fazer e diz para si mesma: é melhor esperar até amanhã. Preciso descobrir exatamente o que ela pretendia fazer. Lúcia arrasta Virgínia até o sofá e a deixa ali, ainda desacordada. Durante toda a noite, a jovem permanece desconfiada, sem conseguir dormir direito. Ela observa Virgínia de tempos em tempos e tenta entender por que a vilã apareceu justamente naquela hora. Se eu tivesse bebido aquele copo, o que teria acontecido comigo? E por que Virgínia estava tão certa de que eu cairia nessa armadilha? Lúcia respira fundo e olha para a vilã. Ela sabe que quando o dia amanhecer, Virgínia vai acordar. E dessa vez, a surpresa preparada para a vilã pode ser muito maior do que ela imagina. Assim que amanhece, Virgínia começa a despertar no sofá da casa de Lúcia. Ainda zonza, ela leva a mão à cabeça e tenta entender onde está. Aos poucos, sua visão fica mais nítida e ela percebe algo que a deixa completamente apavorada. Ao seu redor estão Marta, Diógenes, Lúcia e Vera, mãe de Lúcia. Virgínia arregala os olhos e tenta se levantar rapidamente, mas ainda está confusa. O que vocês estão fazendo aqui? Marta permanece séria, com os braços cruzados. Acho que essa pergunta deveria ser feita por nós. O que você estava fazendo na casa de Lúcia durante a madrugada? Virgínia olha para Lúcia e depois para Diógenes, tentando entender como todos descobriram o que aconteceu. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu vim aqui apenas conversar com ela. Lúcia, que passou a noite inteira desconfiada das intenções da vilã, responde com firmeza: conversar? Você apareceu na minha porta tarde da noite, entrou sem ser convidada, disse que descobriu quem eu sou e ameaçou revelar tudo para Gendal. Isso, para você, é uma simples conversa? Virgínia fica em silêncio por alguns segundos. Vera dá um passo à frente, furiosa. Eu ouvi tudo o que Lúcia me contou. E você teve muita sorte porque se acontecesse alguma coisa com a minha filha, essa conversa seria bem diferente. Virgínia a encara com desdém. Não sei por que todo mundo está fazendo tanto drama. Eu só descobri um segredo. Vera fica ainda mais indignada. Um segredo que não pertence a você. Lúcia tenta conter a mãe. Mãe, não vale a pena perder a cabeça por causa dela. Vera respira fundo, mas continua encarando Virgínia. Eu só não parto a mão dessa menina porque seu pai e Marta me mostraram que são pessoas de bem. Mas não confunda minha paciência com medo. Virgínia revira os olhos, tentando recuperar a pose de superioridade. Nossa, que exagero! Parece até que eu cometi algum crime. Diógenes, que até aquele momento estava em silêncio, finalmente perde a paciência. E não foi exatamente isso que você fez? Virgínia se vira para o pai. Surpresa. Papai, não me chama assim agora. A vilã fica imóvel. Diógenes aponta para ela, completamente indignado. Eu passei tempo demais permitindo que você fizesse o que quisesse comigo. Aceitei suas exigências, suas ameaças e até os seus caprichos porque tinha medo do que você poderia revelar. Mas agora eu estou descobrindo que você não estava satisfeita em destruir a minha vida. Virgínia tenta interrompê-lo. Eu só estava tentando me proteger. Se proteger? Diógenes solta uma risada amarga. Você veio até a casa de Lúcia durante a noite
para ameaçá-la. Você sabia que ela estava escondendo uma identidade porque precisava fugir de um rei que destruiu a própria família? E em vez de sentir um mínimo de compaixão, pensou apenas em como poderia usar isso contra ela. Lúcia abaixa os olhos, emocionada. Diógenes continua. Você nem sequer se importou com o que está acontecendo com o país dela. Existe um povo sofrendo, existe uma terra sendo destruída e você só conseguiu pensar em colocar Lúcia na lama. Virgínia cruza os braços. E daí? Eu não tenho nada a ver com o país dela. Diógenes fica ainda mais revoltado. É justamente esse o problema. Você não consegue olhar para nada além dos seus próprios interesses. Virgínia responde com sarcasmo. E o senhor queria que eu fizesse o quê? Que virasse uma heroína e começasse a salvar o país dos outros? Eu queria que você tivesse caráter. A resposta faz Virgínia perder o sorriso. Ela encara o pai, magoada, mas ainda tenta justificar suas atitudes. Eu só queria que Lúcia sofresse um pouco. Ela sempre foi tratada como uma coitada, enquanto eu tenho que carregar tudo sozinha. Eu descobri uma coisa que poderia usar a meu favor e usei. Qual é o problema? Diógenes fica incrédulo. O problema é que você acha normal destruir alguém para conseguir o que quer. Virgínia então muda o tom e fala como se estivesse fazendo uma cobrança ao próprio pai. Mas eu sou sua filha. Eu esperava que o senhor estivesse do meu lado. Depois de tudo o que eu fiz, depois de tudo o que o senhor fez por mim, o mínimo que eu esperava era apoio. Diógenes balança a cabeça, decepcionado. Eu te mimei demais. Esse foi o meu erro. Marta acompanha toda a discussão em silêncio, mas chega a um ponto em que não consegue mais permanecer calada. Ela observa Virgínia tentando justificar a chantagem, enquanto Diógenes finalmente demonstra toda a revolta que guardou durante tanto tempo. Então, Marta dá um passo à frente e interrompe a filha. Chega, Virgínia. Já passou da hora de você parar de tentar transformar tudo em uma desculpa para os seus erros. A vilã se vira rapidamente para a mãe. Por um instante parece acreditar que ainda conseguirá convencê-la. Mainha, você também vai ficar contra mim? Marta mantém o semblante sério. Depois de tudo o que descobri hoje, o que você esperava? Que eu batesse palmas para o que você fez? Virgínia se aproxima, tentando falar em um tom mais manso. Você não está entendendo o meu lado. Eu estava tentando resolver os meus problemas. Eu descobri uma coisa que poderia me ajudar e apenas usei essa informação. Marta recua um passo e responde com indignação. Não tente enfeitar o que fez. Você não estava tentando resolver a sua vida. Você estava tentando controlar a vida de Lúcia. Existe uma diferença enorme entre lutar pelos próprios interesses e destruir alguém para conseguir o que quer. Virgínia fica em silêncio por alguns segundos. Ela olha para Lúcia, depois para Vera e finalmente para os próprios pais. Percebendo que ninguém está disposto a defendê-la, tenta mudar de estratégia. Eu só queria que Lúcia entendesse que não pode esconder uma coisa dessas para sempre. Lúcia, que até então permanece calada, responde. E você pretendia fazer o que com essa informação? Me entregar para Gendal? Me transformar em motivo de vergonha para toda a cidade? Virgínia não responde. Marta percebe o silêncio da filha e continua. Eu já conversei com Lúcia. Ela me contou toda a situação do país dela. Agora eu sei por que precisou esconder sua verdadeira identidade e sei o perigo que existe se essa informação chegar às pessoas erradas. Virgínia começa a ficar apreensiva. Você conversou com ela? Conversei. E ouvi tudo o que precisava ouvir. A vilã engole em seco. Então, você acredita nessa história? Marta encara a filha. Eu acredito em Lúcia. E, principalmente, acredito que ninguém tem o direito de usar uma situação tão delicada para chantagear outra pessoa. Virgínia percebe que está perdendo a vantagem que tinha. Mainha, pensa bem antes de fazer qualquer coisa. Você sabe que esse segredo pode trazer problemas para todos nós. Marta responde de maneira firme. Eu já pensei.
E justamente por ter pensado muito bem, é que tomei uma decisão. Virgínia franze a testa. Que decisão? Marta olha para Lúcia e depois volta os olhos para a filha. Eu vou guardar o segredo dela. Virgínia arregala os olhos. Você não pode fazer isso. Marta não pisca. Posso. E vou. Mas, mainha, não existe mas. Você queria usar essa informação para se beneficiar. Eu vou fazer exatamente o contrário. Vou proteger Lúcia. Virgínia começa a ficar nervosa. E se eu contar? Marta dá um passo à frente. Então você vai arcar com as consequências. E escute muito bem, porque não vou repetir. Se você voltar a ameaçar Lúcia, se tentar revelar a identidade dela ou usar esse segredo para conseguir qualquer coisa, você será expulsa desta casa. O rosto de Virgínia perde a cor. Expulsa? Isso mesmo. Você está falando sério? Marta responde sem hesitar. Pela primeira vez, talvez você esteja percebendo que eu estou falando mais sério do que nunca. Virgínia olha desesperadamente para Diógenes, esperando encontrar nele algum apoio. Papai, o senhor vai deixar a mainha fazer isso comigo? Diógenes permanece imóvel por alguns segundos. Depois, olha para a filha com uma expressão completamente diferente daquela que ela está acostumada a ver. Se sua mãe não tiver coragem de colocar você para fora, eu mesmo vou fazer isso. Virgínia fica em choque. O senhor também? Também. Ela começa a chorar. Mas eu sou sua filha! Diógenes respira fundo. A voz dele fica menos agressiva, mas muito mais firme. Justamente por você ser minha filha, é que eu deveria ter colocado limites muito antes. Virgínia balança a cabeça, tentando negar o que está ouvindo. O senhor não faria isso comigo. Faria. E você precisa acreditar em mim. Não estou falando isso para assustar você. Estou falando porque finalmente percebi que, durante anos, eu confundi amor com fazer todas as suas vontades. Virgínia enxuga as lágrimas. Eu nunca pedi para o senhor me tratar mal, e eu nunca quis tratar você mal. Mas uma coisa é amar uma filha. Outra é permitir que ela faça tudo o que quiser, sem nunca enfrentar nenhuma consequência. Diógenes se aproxima. Eu te dei conforto, dinheiro, proteção e todas as oportunidades que pude. Quando você queria alguma coisa, eu corria para conseguir. Quando fazia uma besteira, eu tentava esconder. Quando você se metia em problemas, eu aparecia para resolver. Virgínia abaixa a cabeça. Mas olha onde chegamos. Você descobriu um segredo da nossa família e, em vez de conversar comigo, decidiu me chantagear. Depois encontrou Lúcia e resolveu fazer a mesma coisa com ela. Virgínia começa a chorar ainda mais. Diógenes continua. Você precisa entender que o mundo não vai funcionar para sempre do jeito que você quer. Nem todo mundo vai se curvar diante das suas ameaças. A vilã permanece em silêncio. Então Diógenes faz uma pergunta que a deixa ainda mais desconcertada. Você acha mesmo que conseguiria passar um único dia sozinha, sem o dinheiro do seu pai, sem alguém para resolver seus problemas e sem ter uma casa para onde voltar? Virgínia olha para ele, mas não consegue responder. Diógenes continua. Você se acostumou tanto a ser protegida que esqueceu como é assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Marta se aproxima e completa. E é exatamente isso que vai mudar a partir de agora. Você vai aprender que toda escolha tem uma consequência. Virgínia enxuga o rosto e lança um olhar irritado para Lúcia. Por dentro, a raiva continua queimando. Ela ainda culpa Lúcia por ter colocado tudo a perder. Porém, sabe que qualquer novo ataque pode fazer com que seus próprios pais cumpram a ameaça. Vera percebe o olhar da vilã e cruza os braços. E pode tirar essa ideia da cabeça. Se você estiver pensando em fazer alguma coisa contra minha filha, pense 2 vezes. Virgínia não responde. Vera continua. Séria. Eu estou me controlando porque Marta e Diógenes mostraram que são pessoas de bem e estão tentando resolver essa situação da maneira certa. Mas não abuse da minha paciência. Lúcia segura o braço da mãe. Mãe, não precisa.
Ela já entendeu. Vera olha para a filha. Espero que tenha entendido mesmo. Porque ninguém vai fazer mal a você enquanto eu estiver por perto. Virgínia engole em seco. Pela primeira vez, ela percebe que perdeu aquilo que sempre usou para dominar Diógenes, o medo de que seu segredo fosse revelado. Agora, os próprios pais estão dispostos a enfrentá-la. Marta encara a filha e dá o último aviso. Você ainda tem uma escolha, Virgínia. Pode continuar sendo essa pessoa que só pensa em si mesma ou pode começar a assumir os seus erros. Mas, se escolher continuar pelo caminho das ameaças, vai descobrir que nem seu pai nem eu vamos impedir as consequências. Virgínia permanece calada, com os olhos cheios de lágrimas. Diógenes completa. E, se você realmente quiser continuar sendo minha filha dentro desta casa, vai precisar começar a agir como alguém que entende o valor das pessoas que estão ao seu redor. A vilã respira fundo. Ela olha para Lúcia, depois para os pais e percebe que não existe mais saída. Sem encontrar nenhuma brecha para convencer os pais, Virgínia engole o choro e tenta uma última cartada. Ela se aproxima de Diógenes com um olhar sofrido, tentando despertar a pena do pai. Papai, o senhor sabe que eu não queria que tudo chegasse a esse ponto. Não pode jogar fora todos esses anos por causa de um erro. Eu sou sua filha. Diógenes permanece firme, e justamente por ser sua filha, eu deveria ter percebido muito antes que estava fazendo mal a você ao permitir que tudo fosse do seu jeito. Virgínia olha para Marta. Mainha, por favor, a senhora não pode me expulsar de casa. Para onde eu vou? Marta responde sem demonstrar compaixão pela chantagem emocional. Isso é uma coisa que você deveria ter pensado antes de ameaçar seu próprio pai e colocar Lúcia em uma situação tão perigosa. Virgínia percebe que não está conseguindo nada. Então tenta outra estratégia. Eu posso esquecer tudo isso. Nunca mais vou falar sobre Lúcia. Nunca mais vou procurar Gendal. Vocês têm a minha palavra. Lúcia, desconfiada, cruza os braços. E por que eu deveria acreditar na sua palavra? Até poucas horas atrás você estava usando meu segredo para conseguir o que queria. Virgínia lança um olhar irritado para ela. Eu já disse que não vou fazer mais nada. Diógenes intervém. Não basta dizer. Você precisa mostrar que se arrependeu. Virgínia olha para o pai, incrédula. O que mais vocês querem de mim? Marta aponta para Lúcia. Quero que você peça perdão a ela. De verdade. Sem ironia, sem ameaça e sem tentar transformar o pedido em mais uma negociação. Virgínia arregala os olhos. Pedir perdão? Sim. Aqui? Na frente de todo mundo? Diógenes responde. Você não teve vergonha nenhuma de fazer o que fez. Então não deveria ter vergonha de reconhecer que errou. Virgínia respira fundo, claramente contrariada. Eu não acho que seja necessário me humilhar dessa maneira. Marta responde imediatamente. Humilhação foi o que você tentou fazer com Lúcia. Agora você está apenas enfrentando a consequência das suas próprias atitudes. Virgínia fica em silêncio. Ela olha para Lúcia e percebe que a rival está esperando. Então se aproxima lentamente. Está bem, eu peço desculpas. Lúcia não reage. Virgínia franze a testa. Pronto, já pedi. Diógenes fica sério. Não desse jeito. E como deveria ser? Com sinceridade. Virgínia aperta os lábios. Eu estou sendo sincera. Marta a encara. Então prove. A vilã respira fundo e, contrariada, começa a se abaixar diante de Lúcia. Por alguns segundos, permanece imóvel, como se estivesse lutando contra o próprio orgulho. Finalmente fica de joelhos. Lúcia observa a cena com atenção. Virgínia ergue os olhos e diz, quase entre os dentes, eu peço perdão pelo que fiz com você. Lúcia inclina a cabeça. Como é? Virgínia fecha os olhos de raiva. Eu pedi perdão. Não ouvi. A vilã olha para os pais, completamente humilhada. Eu não vou repetir. Lúcia dá um passo mais perto. Então talvez seja melhor você se levantar. Pelo jeito, prefere ser expulsa de casa. Virgínia arregala os olhos e pergunta furiosa. Você está gostando disso, não está?
Lúcia responde com tranquilidade: não. O que eu estou gostando é de finalmente ver você sendo confrontada por tudo que fez. Virgínia fica ainda mais irritada. Você não sabe o que está fazendo. Lúcia cruza os braços. Sei, sim. Estou apenas esperando você assumir o que fez. Marta intervém. Virgínia, chega de orgulho. Diógenes completa. Peça desculpas e termine logo com isso. A vilã percebe que não conseguirá sair daquela situação de outra maneira. Então, de repente, ela se agarra aos pés de Lúcia. Por favor, me perdoa. Lúcia se surpreende com o desespero. Virgínia começa a chorar. Eu estou pedindo de verdade. Eu errei. Eu não deveria ter usado seu segredo contra você. Não deveria ter vindo aqui atrás de você. Eu fui longe demais. Lúcia observa a rival por alguns segundos. Virgínia continua. Só não deixa meus pais me expulsarem de casa. Eu não tenho para onde ir, por favor. Diógenes fica abalado ao ouvir aquilo, mas mantém a decisão. Marta olha para a filha e diz: agora você está entendendo que suas escolhas têm consequências. Virgínia enxuga as lágrimas. Eu entendi. Eu juro que entendi. Lúcia finalmente responde: eu aceito seu pedido de perdão. Vá embora e não volte nunca mais. Virgínia se cala imediatamente. Marta, então, se aproxima da filha. Vamos embora. Virgínia olha para Lúcia uma última vez, ainda com ressentimento. Diógenes percebe a expressão da filha e avisa. E nem pense em fazer alguma coisa contra ela. Virgínia responde em voz baixa: eu não vou fazer nada. Espero que não, porque se você quebrar essa promessa, não haverá segunda chance. Marta chama novamente. Virgínia, vamos! A vilã acompanha os pais para fora da casa. Antes de sair, Diógenes olha para Lúcia. Eu sinto muito por tudo o que ela fez. Eu sei que pedir desculpas não apaga o que aconteceu, mas espero que um dia você consiga acreditar que estou tentando fazer o certo. Lúcia responde: eu acredito que o senhor está tentando, e agradeço por ter ficado do meu lado. Diógenes assente e deixa a casa acompanhado de Marta e Virgínia. Assim que a porta se fecha, Lúcia solta o ar que estava prendendo e finalmente demonstra todo o medo que sentiu durante aquela noite. Vera se aproxima imediatamente e abraça a filha. Está tudo bem agora, minha filha. Lúcia se emociona. Eu achei que ela fosse contar tudo. Quando ela apareceu aqui, eu pensei que meu segredo tinha acabado. Vera acaricia os cabelos da filha. Você foi corajosa e conseguiu fazer com que ela recuasse. Mas não podemos baixar a guarda. Lúcia levanta o rosto. Por quê? Vera fica séria. Porque o problema maior ainda não acabou. Lúcia entende imediatamente. Jendal. Vera confirma. Ainda vamos ter que enfrentar Jendal. E, quando ele descobrir que você está viva e escondida aqui, talvez Virgínia seja o menor dos nossos problemas. Lúcia abraça a mãe com mais força. Então vamos enfrentar isso juntas. Vera responde: sempre. Eu não deixei você para trás, quando tudo começou, e não vou deixar agora. Lúcia respira fundo, tentando recuperar a calma. Por alguns instantes, as duas permanecem abraçadas. Mas, apesar da vitória sobre Virgínia, Vera sabe que existe uma ameaça muito maior esperando por elas. E, mais cedo ou mais tarde, Lúcia terá que encarar o homem responsável por transformar sua vida em um verdadeiro pesadelo, Jendal.